Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mais Jesus Cristo. E se você quiser mandar a tua história para mim, você vai mandar para mais.jesuscristo@gmail.com. E antes da gente começar a história de hoje, eu quero desejar aí a todos vocês um feliz ano novo, que esse ano novo seja abençoado e que seja um ano de pura luz, muita fé e muita paz pra gente. Hoje o e-mail é um pouquinho grande, então senta aí e fiquem atentos porque essa história de hoje me deixou totalmente impactado. Eu vou contar a história hoje para vocês de um rapaz chamado Garcia. Ele é um gaúcho, não falou aqui no e-mail qual é o nome da cidade dele, mas é gaúcho. O nome dele é Garcia e vamos para o e-mail dele para não perdermos tempo. Então vamos lá. Olá, meu nome é Garcia. Eu perdi meu pai com 3 anos de idade. Depois que meu pai faleceu, minha mãe conheceu outra pessoa que virou meu padrasto. No começo era tudo mil maravilhas. E ele levava a gente para passear, ir na pracinha tomar sorvete e etc. Mas quando ele levou a gente para morar com ele, ele mudou de personalidade. Ele batia em mim e na minha mãe e nos meus irmãos. Ele ia trabalhar e às vezes voltava tarde da noite. E a gente só podia comer quando ele chegasse em casa. Minha mãe fazia comida, mas nós só podíamos comer quando ele chegava. Um dia, eu e meu irmão estávamos com muita fome e mexemos na panela e cada um deu uma colherada no arroz, no feijão e fomos deitar. Nós dormimos no chão de terra. Sim, de terra, pois onde nós morávamos era um chalé de madeira feito em cima do chão puro e sem assoalho. Dormíamos em colchões no chão. Aí quando ele chegou tarde da noite e viu que mexemos na panela, ficou muito bravo e bateu na minha mãe e em mim e nos meus irmãos e jogou a comida em cima da gente. Um dos meus irmãos é mudo por causa dele, pois meu padrasto batia nele quando ele mijava na cama. Meu padrasto arrastava o colchão e batia com a cabeça do meu irmão no chão para fazer ele lamber a urina. Na casa tinha fogão a lenha e ele, de tão ruim que ele era, esperava chover para pedir para nós buscar lenha em um mato que tinha nos fundos da casa. Eu e meus 2 irmãos íamos buscar lenha todos faceiros e ainda chamávamos ele de pai. Eu tinha 9 anos, o outro tinha 8 anos e o que é mudo tinha 6 anos. Quando a gente chegava com as lenhas e gravetos no braço, nós falamos, tá aqui, pai. Aí ele fala para a gente largar do lado do fogão e quando a gente largava a lenha no chão, ele começava a bater na gente com um pedaço de fio de corrente, aquelas correntes de prender cachorro, ou com pedaço das próprias lenhas que a gente pegava. Enquanto ele batia na gente, ele gritava, já falei para vocês que eu não quero lenha molhada. Mas como que uma criança de 9 e outra de 8 e uma de 6 ia entender e compreender apanhando? Não era mais fácil ele pedir para a gente buscar lenha no dia de sol e falar para a gente, olha, se vocês pegar lenha no dia de sol, a lenha vai estar seca e vocês não vão apanhar. Acho que era mais fácil, mas de tão ruim que ele era, em vez de explicar, ele preferia esperar chover para fazer a gente buscar lenha no dia de chuva para a gente apanhar, pois cada vez que a gente buscava lenha molhada, a gente apanhava. Alguns tempos passaram e quando eu completei 10 anos de idade, foi a primeira vez que eu reagi. Ele estava batendo na minha mãe com um facão, estava saindo muito sangue dela. Eu tomei coragem e taquei um tijolo nele. Ele parou de bater na minha mãe, veio correndo em cima de mim, na minha direção, e me deu uma facada no meu braço com uma faca que ele sempre tinha na sua bombacha, uma calça típica aqui do sul. Eu saí correndo e pulei a cerca da vizinha e mesmo assim ele ainda queria me pegar, mas graças a Deus ele respeitava a vizinha e desistiu de me pegar e continuar a me bater ou me esfaquear novamente. Minha infância foi assim, dos 9 aos 11 anos de idade, vendo minha mãe e meus irmãos apanhando dele. Às vezes, eu fugia de casa para não apanhar dele e eu dormia nas ruas.
Eu já comi até comida no lixo, nas ruas, e também vi muitas coisas. Alguns meninos de rua ofereciam cola para eu cheirar e alguns outros tipos de drogas, mas graças a Deus eu nunca aceitei. Pois nos meus ouvidos vinha uma voz e falava: Garcia, se a cachaça faz aquilo com o teu padrasto, imagina o que essas coisas que estão te oferecendo faz. Meu padrasto faleceu no dia 12 de outubro, dia das crianças. Sim, no dia das crianças. Ajoelhado nos pés de minha mãe pedindo perdão. Ele faleceu de cirrose, pois bebia muito, mas quando parecia que tudo tinha acabado, meu pesadelo estava apenas começando. Quando eu completei 12 anos, eu comecei a ver o espírito dele falando comigo. Ele aparecia para mim mesmo depois de morto. As maldades que ele fazia com a minha mãe e meus irmãos ficou tudo guardado dentro da minha lembrança e de tristeza tudo isso me transformou um trauma de infância que virou depressão. Eu não aguentava continuar vendo ele e então com os meus 12 anos eu tentei o meu primeiro suicídio. E eu me atirei em um poço de 9 metros de fundura, aqueles poços de tijolo de barro eu me atirei umas 11 da noite. Meu corpo foi batendo na parede e machuquei minha cabeça, minha perna direita quebrou a rótula do joelho. Quando caí no fundo, desmaiei. E eu acordei, acho que eram umas 7 horas da manhã. Meu corpo gemia sem querer gemer. Sabe quando o seu corpo geme sem você querer gemer? Mesmo você querendo ficar em silêncio, mas quando a dor é insuportável, seu corpo começa a responder sem você querer. Do lado de fora do poço tinha um terreno baldio, com plantação. E naquela manhã o vizinho foi capinar e viu meu gemido. Ele até pensou que era um cachorro, mas quando ele olhou dentro do poço, ele encontrou um menino de apenas 12 anos de idade, que era eu. Eu mal conseguia enxergar direito, mas vi o bombeiro descendo com uma corda sentado e uma cadeira que parecia um balanço acima dele e eu enxergava uma luz branca. Depois disso, eu apaguei e não vi mais nada, só acordei no hospital e passou o tempo, eu voltei para casa e mesmo assim ele continuava aparecendo para mim. E aí com 14 anos eu tentei o meu segundo suicídio. Eu tentei me enforcar numa árvore que tinha nos fundos da casa da minha avó, mas a corda arrebentou. Eu amarrei a corda no pescoço e tentei pular. Graças a Deus que essa corda arrebentou, né? Eu caí no chão e saí rolando com a queda e a corda deslizou no meu pescoço e chegou a me queimar. E na última vez, com 16 anos, eu cortei meu pulso e foi a minha terceira e última tentativa de suicídio. Eu perdi muito sangue e fiquei 2 meses em coma, mas sobrevivi. Quando saí do hospital, fui internado em um hospital psiquiátrico, onde fiz tratamento e eu tomava alguns remédios e tinha lá uma psicóloga que me ajudou. Através das palavras e conversas, ela me ajudou a lutar contra a depressão e me ensinou que as lembranças ruins a gente não pode guardar dentro da gente e que não adianta a gente se trancar e se isolar, pois isso só piora. Devemos desabafar e conversar com pessoas, pois muitos vão te ouvir e isso te fará bem. E cada vez mais você desabafar com alguém, seu coração estará mais leve. E cada vez mais o seu coração ficará mais leve e você vai ficar mais forte. Você vai ser mais forte que a depressão. A depressão ela não tem cura, mas eu aprendi a ser mais forte do que ela.
A cada dia que passa eu continuo vencendo ela. E com 16 anos de idade, não era mais para estar nesse mundo, mas Deus tem um propósito na minha vida. E eu estou aqui contando minha história. Hoje eu tenho 31 anos de idade e eu venci a depressão. Meu nome é Garcia e obrigado por me ouvir. Deixo aqui o meu testemunho e peço a todas as mulheres do Brasil e todas do mundo, não se juntem com homens alcoólatras ou drogados, pois além de vocês sofrer no futuro, mais sofre é os filhos que ficam marcados pela violência. Eu também peço que não julguem a minha mãe, pois eu amo ela e ela sofreu muito. Obrigado a todos que me ouviram, gratidão. E em especial eu deixo um grande abraço para o meu amigo Thiago Maciel, por mim, ouvir e contar o meu testemunho. Obrigada, Deus abençoe cada vez mais seu trabalho e sua vida. Gratidão, assinado Garcia. Uau! Gente, então vocês entenderam aí a história? Para a gente resumir aqui a história, porque o vídeo está ficando longo, o Garcia ele teve um padrasto que ele era extremamente abusivo. Ele era um padrasto que batia nele e nos irmãos, inclusive um dos irmãos ficou mudo por conta das agressões desse padrasto. E ele era muito agressivo a ponto de usar facão, bater com lenha, bater com corda de cachorro. E ele batia nos irmãos, na mãe dele também. Você quer um sofrimento pior? Para um filho ver uma mãe apanhando de um pai ou padrasto? Cara, Garcia, de fato, eu imagino o quanto sua infância foi sofrida. Mas graças a Deus que você teve a consciência, né, e teve a inspiração divina, porque você era uma criança. Eu tenho certeza que Deus tocou no seu coração para você não cometer o suicídio. E ao mesmo tempo que o seu padrasto aparecia para você, mesmo depois de morto, Deus também falava no seu ouvido para você não tomar os caminhos errados da vida. E isso é muito importante. Graças a Deus que você conseguiu ouvir a voz de Deus, em vez de ouvir aquele espírito maligno que ficava aparecendo para você do seu padrasto quando ele morreu. E Garcia, eu fico feliz em saber que hoje você tem 31 anos de idade, você está bem, você trabalha, e você é um cara que é muito especial para mim e para Jesus Cristo. Você é muito importante. Então eu fico feliz em você ter superado essa história. Muito obrigado por você ter contado esse testemunho. Você não está sozinho, você tem amigo. Quando você precisar, pode me chamar que eu tô aqui para te ajudar, tá bom? E eu vou passar aqui uns dados para vocês que eu peguei no site Fundação Roberto Marinho. Olha só, gente, fala justamente sobre abuso infantil. Olha só, eu peguei essa informação lá no site, fonte Fundação Roberto Marinho, site 2002. A cada 15 minutos, uma criança sofre violência no Brasil. 1 em cada 4 denúncias no Disque 100 são de violências contra crianças. Então, você aí que está passando por algum abuso, por alguma agressão, por alguma tortura psicológica, ligue agora, número 100. Esse telefone funciona 24 horas, todos os dias das semanas, e você pode pedir socorro, porque uma pessoa abusiva tem que responder na polícia, porque isso é grave. Então, Disque 100 e peça ajuda. Esse telefone funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá bom? E o terceiro dado aqui, o terceiro e último dado, entre 2016 e 2020, 35 mil crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta no Brasil. Uma média de 7 mil por ano. Gente, vocês têm noção do quanto de crianças que é abusada no Brasil? 1 em cada 4 denúncias no Disque 100 são de violências e a cada 15 minutos uma criança é agredida no Brasil. Só agora aí, vocês estão assistindo esse vídeo, uma criança já está sendo agredida. Eu fico chocado. Então, eu quero deixar aqui bem claro para vocês. Se você está passando por algum tipo de abuso, Disque 100, Disque 190, que é da polícia também,
Não tolere nenhum tipo de abuso, seja ele psicológico, seja ele físico, seja qualquer tipo. Não tolere. Disque 100 ou Disque 190. Peça socorro, não fique calado. E se você conhece alguém que está passando por isso, não fique calado também. Disque 100 ou Disque 190, porque essas pessoas têm que ser denunciadas. Eu fico realmente muito triste em saber que em pleno século XXI ainda existem pessoas que passam por esse tipo de situação. Cara, se você não quer casar, se você não quer estar com a criança, se você não quer assumir crianças, não casa. Vai viver sua vida sozinho. Porque criança tem que ser tratada com carinho, amor e respeito. E a mãe delas também. Agressão e abuso, não podemos tolerar. E se a gente ficar sabendo, vamos denunciar. Disque 100, que é para denunciar abusos, ou Disque 190, que é a polícia para ir lá prender essa pessoa. E graças a Deus que o Garcia saiu vivo dessa história. Mas e se você ficar calado, você pode ser uma vítima que não vai estar aqui contando a história para a gente. Então, não se calem para nenhum tipo de abuso. Denunciem. E mulherada, não se juntem com alcoólatras, drogados, porque o fim pode ser trágico, pode ser horrível. Tome muito cuidado, porque abuso é coisa séria e é real. Só nesse vídeo aqui agora já tem criança agredida, já tem mulher sendo agredida, já tem gente morrendo, então não tolerem isso. Se juntem com pessoas boas, tá certo? E agora nós vamos rapidão para um minuto de sabedoria. E eu quero aqui orar pela vida do Garcia, pela vida de cada um aí que está passando abuso, sofrimento, tristeza, e que Deus possa abençoar cada um. E não se calem para abuso, denunciem e coloca Deus na frente, porque Ele é o melhor remédio para tudo. Deus abençoe todos vocês e não se calem para abuso, tá certo? E o Minuto de Sabedoria, nós vamos ler Mateus, o versículo 18 e o capítulo é o 6. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Mateus 18 e o versículo é o 6, que fala sobre abuso contra crianças. Olha só. Mateus 18, versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Repetindo, mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que lhe se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Jesus Cristo não tolera abuso infantil. E, na verdade, nenhum tipo de abuso. Ele foi bem claro aqui, que se a pessoa for uma pessoa abusiva, é melhor ela pendurar uma mó de azenha no pescoço e se jogar no mar. Bem melhor do que ser um abusivo. E para você que não entendeu, o que é mó de azenha? Mó de azenha é moinhos dos tempos antigos. Na verdade, é uma parte do moinho. Sabe aquela pedra grandona, redonda, que fica no moinho? Jesus Cristo falou disso, que se o cara fosse abusivo ou fizesse algum mal para a criança, era melhor que ele pendurasse essa pedra aqui e se submergisse no mar, se jogasse no mar, porque era melhor ele morrer do que ser um abusivo contra uma criança que é inocente, porque as crianças são anjos e elas não podem ser abusadas, elas têm que ser respeitadas. E mais uma vez eu repito, a qualquer sinal de abuso, denunciem. Disque 100, Disque 190. Não fiquem calados, porque isso não pode ser tolerado. Beleza? Então, esse foi um Minuto de Sabedoria. Se você quiser mandar para mim a tua história, você vai mandar para mais.jesuscristo@gmail.com. Não tolerem abuso.
não aceitem isso, tá certo? Denuncie e não se calem. E até o próximo vídeo, se cuidem, fiquem com Deus e tchau!